Não temos que ter opinião sobre tudo e comentar sobre tudo. E tá tudo bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos da Elite. Esse podcast neste formato diferenciado, onde é mais um bate-papo nosso. Aqui, como eu sempre falo, elite, na verdade, não é apenas uma classe social. É cultura, é mente aberta, é mentalidade de sucesso, é querer saber, descobrir, realmente trazer pautas discutíveis e a gente realmente ter esse bate-papo que a gente teve no último vídeo, onde eu falei sobre a Fran, que eu achei muito legal que vocês participaram. Gente, eu quero essa participação em todos os vídeos, tá? Assim eu consigo trazer novos vídeos pra vocês. Afinal, eu estou me disponibilizando, escuta minha voz, mesmo doentinha, pra vir aqui conversar com vocês sobre assuntos que realmente são pra fazer a gente pensar, tá? A pauta de hoje é sobre não temos que ter opinião sobre tudo e comentar sobre tudo. E tá tudo bem. Bom, gente, antes de entrar nessa pauta, eu quero responder a um comentário. Eu não sei o nome da pessoa, porque o usuário não tinha nome, era, aqueles usuários com um monte de número. Sobre o seguinte, a pessoa, vou falar a pessoa, que eu não sei também se é homem ou mulher, falou: Giana, não é hate, gostei muito do seu conteúdo, mas eu estava fazendo num fundo preto, E a pessoa fala assim: eu acho que você precisa melhorar o vídeo, dar uma profissionalizada no seu vídeo. Gente, quando eu preciso de assuntos mais elaborados, 1 hora ali discutindo com, de repente, algum profissional da área, da saúde, da comunicação, do direito, eu gravo esses podcasts no estúdio. Então vocês têm sim todo o respaldo ali do profissionalismo de câmeras, de luz, microfone, até mesmo cenário. Mas, de propósito, eu venho trazendo esses vídeos mais caseiros. Giana, por que você não monta um estúdio na sua casa? Gente, eu tenho, mas por que eu não quero fazer dessa forma? Esses podcasts em que estou apenas batendo um papo com vocês, eles são de propósito, onde eu apareço sem maquiagem, sem o cabelo estar feito, eu apareço de roupas de ficar em casa, camiseta, blusinha, coisas assim, mais reais. Inclusive, eu já vou explicar o motivo, mas trazendo pra vocês um dos porquês dessa minha decisão, estava conversando quando eu fui convidada para falar na Band, na Band aqui do Paraná, onde acho que foi dia 5 de agosto, minha participação, se eu não me engano, estava conversando com a apresentadora, antes, nos bastidores, e ela falou: Giana, essa questão de estar arrumada o tempo todo, com o palavreado polido o tempo todo, isso cansa até mentalmente. Então, as pessoas têm que saber que quando estamos no nosso íntimo, na nossa casa, a gente quer andar descalço assim, a gente quer ficar de camiseta larga assim. Não interessa se a gente tem milhões na nossa conta bancária, porque o tema também era sobre isso, elite e tal, ou se a gente não tem nada. A gente quer o conforto. E é justamente isso que estou trazendo pra vocês. A questão da quebra da quarta parede, que a gente ama, que os ambientes profissionais, esses estúdios brancos com essas iluminações intensas, eles trazem uma barreira no nosso subconsciente, Eles trazem como se fosse, como que eu vou explicar pra vocês? Um distanciamento entre o apresentador e quem está assistindo. E eu não quero essa barreira nesse tipo de vídeo. E é justamente como se você estivesse aqui. Eu tô hoje sentada no tapete da minha sala, rolando uma música ali, mas não posso pôr música por conta do YouTube, então eu só mutei. Então, um clipezinho ali na TV. Eu realmente eu não quis nem gravar no sofá, quis gravar no chão, como se a gente estivesse, numa roda legal aqui, conversando, papeando entre amigos. O efeito de vocês me verem dessa forma, nesse ambiente comum, é que vocês vão interpretar que é uma conversa entre amigos, e é justamente isso que eu quero. Como se fosse uma conversa entre pessoas que já se conhecem, e é por isso que eu quero esse bate-papo nos comentários, tá? Então, traz uma autenticidade, traz uma vulnerabilidade, e é esse tipo de comportamento que eu quero trazer pra esse meu canal que estou iniciando agora. Eu tenho mais de 150 mil seguidores no TikTok, em uma das minhas contas. Na outra eu tenho acho que 6, 7 mil seguidores. Mais de 30 mil no Instagram. E aqui eu tenho pouquinho, tenho 108 seguidores, eu acho, no YouTube. E tudo que eu transmito aqui, eu também estou colocando em áudio no Spotify. Então vocês não estão me vendo na minha sala, quem está acompanhando pelo Spotify. Mas é justamente para abranger a maior parte das pessoas que conseguem me encontrar, pra gente realmente causar um efeito nas pessoas de precisamos debater certas coisas, precisamos pensar em certas coisas. E é
já aproveitando esse gancho do cenário, falando pra vocês que o objetivo é mostrar a baguncinha da nossa casa, mostrar a Jana, né, sem make, vulnerável, como se fosse uma amiga de vocês, tá? Que eu quero trazer esse assunto que eu falei no início do vídeo, que a gente não precisa dar opinião sobre tudo, porque hoje o mundo está absurdamente chato quanto a isso. Pra isso, eu trouxe um vídeo de um comediante, Renato Albani. Eu vou colocar uma parte do vídeo, talvez eu não possa colocar inteira, mas acho que ele também não vai se importar se eu colocar inteira. Até porque eu não tenho ainda esse longo alcance de milhares de pessoas que ele tem. Mas como ele disponibilizou esse vídeo no perfil dele, é um vídeo sério, não é um vídeo de piada, de stand-up, eu quero aproveitar pra gente entrar nessa pauta, realmente, de que nem tudo a gente precisa comentar. Porque ele fez um vídeo específico, vocês vão ver aqui, sobre a profissão de um rapaz, assim como ele faz de várias outras profissões. Mas os mimimis dos comentários, que as pessoas estão colocando como verdade absoluta, e esse é o X da questão, opinar você pode, criticar você pode, desde que você não esteja querendo que seja a verdade absoluta, o seu comentário, tá? Então tudo bem, mas ele vai colocar de uma forma muito simples de vocês entenderem. Eu vou colocar o play aqui, vou colocar aqui do lado pra vocês, pra gente poder assistir junto. Galera, é o seguinte, vídeo polêmico, vai ser longo, mas vai valer a pena ficar até o final. Já pega uma pipoca, uma aguinha, corre pra cá pra ouvir tudo que eu vou falar, que eu vou começar o ano com polêmica. Seguinte, tá acontecendo um fenômeno aí nos últimos anos, não é de agora, nos últimos anos na internet, que tá ficando perigoso, eu vou falar lá no final do vídeo porque que isso tá ficando perigoso, que é o fenômeno das pessoas quererem impor a opinião delas sobre todos os assuntos, mesmo quando elas não fazem ideia do assunto que elas estão falando. Calma que eu vou exemplificar e depois vou dizer por que eu tô falando isso. Ontem eu postei um vídeo no YouTube que tá estourado e eu postei um corte aqui no Instagram que tá incrível, tá com mais de 5 milhões de visualizações, eu ganhei mais de 10 mil seguidores em menos de 24 horas, tá maravilhoso, continuem lá. Porém, ali tá acontecendo um pouquinho do que eu tô te falando. Um monte de gente dando risada, a maioria, como sempre, tá dando risada, tá entendendo e tudo mais. Só que tá acontecendo o seguinte, pessoas que não fazem ideia do assunto, o vídeo eu falando isso com um cara que tem uma estética automotiva, eu fico brincando falando, pô, o que é estética automotiva? É uma oficina? É um lava-jato? Enfim, vai lá assistir o vídeo. Pessoas que não tem nada a ver com esse assunto estão lá falando, meu Deus, um absurdo você denegrir a imagem dessa pessoa, e pessoas de estética automotiva dando risada. Eu vou dar poucos exemplos aqui, se vocês quiserem, volta lá no vídeo e vê lá. Ó, olha esse exemplo desse comentário aqui, ó, desse cara aqui. O show virou crítica profissional? É tão leigo ao ponto de não saber a diferença de uma estética automotiva e um lava rápido? Esse cara é aeroviário. Aí vem um cara que tem uma estética automotiva e fala, Renato, não entra no meu perfil, você vai dar muita risada quando descobrir que a gente limpa o carro com pincel de maquiagem. Se trouxer o carro pra mim, você apaixona. Pelo carro, não por mim. O cara entende fazendo piada, né, sobre isso. Tem um comentário aqui, ó, olha só, esse cara aqui, ó. O cara paga pra ir numa palestra para ter seu negócio desmerecido por um palestrão, que eu não sei o que é um palestrão, que não sabe o que significa e ainda faz piada. Esse cara, ele tem uma higienização de sofá. Ele não se deu o trabalho de ir lá ver que eu sou um comediante. Ele acha que eu sou um cara que dá palestra e do nada decidir esculhambar um cara no meio de uma palestra. Cara, em contrapartida, vem os caras aqui que tem estética. Fala, Renato, tudo bem? Nós somos uma estética automotiva, eu tô te convidando a vir nos visitar e fazer um serviço diferenciado em qualquer carro que você esteja. Tenho certeza que após nos conhecer, irá mudar seu conhecimento sobre estética automotiva. Detalhe, por nossa conta, você é fera, tem uma disposição. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Calma que eu vou chegar lá. Agora, esse comentário aqui, ó, esse aqui, cabe um alerta. Olha só, dessa vez pra mim a piada não teve graça. O que eu vou fazer na minha carreira, hein? Colocar a pessoa em situação de constrangimento, fazendo ela se sentir desconfortável com o trabalho que ela tem. Piada é pra divertir a todos. Faltou bom senso nessa, no meu ponto de vista. Mas o riso é livre, né? Se diverte quem acha engraçado. Só um comentário com intuito construtivo. Aí tem um monte de problema nesse comentário. Primeiro, essa desculpa de, só um comentário construtivo, abre precedente para as pessoas falarem o que elas quiserem. Você já pensou nisso? Ó, fazer uma crítica construtiva e fala o que quer. Segundo ponto aqui de problema. Fala de que colocar a pessoa em situação de constrangimento, fazendo ela se sentir desconfortável. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona o meu show, e eu vou explicar. No começo do show eu sempre brinco com a plateia quando eu tô gravando. E aí eu pergunto para as pessoas quem é de longe, faço aquelas perguntas e as pessoas voluntariamente levantam a mão para participar, e aí eu brinco com elas. Depois que eu brinco com elas, que é a parte que vocês veem nos vídeos, eu faço o meu show com um texto que eu tenho escrito, que inclusive recomendo vá assistir, e lá no final a minha produção procura as pessoas que eu brinquei durante o vídeo lá e falam, você autoriza o uso da sua imagem pra gente postar esse vídeo nas redes sociais? E a pessoa pode dizer não, já aconteceu, e aí a gente não posta, ou a gente não mostra a cara da pessoa, enfim. Ou a pessoa dizer sim, assinar um documento e autorizar, que foi esse caso do cara da estética automotiva. Então ele não, moça, ele não se sentiu constrangido, ele inclusive deu muita risada, e ele que falou, tudo bem você postar nas redes sociais. E terceiro ponto que ela fala assim, piada é para divertir a todos. Sinto lhe informar, não é, moça. Nada diverte a todo mundo 100%, nenhum entretenimento, muito menos piada. Piada ela tem alvo, piada vai ter gente que vai gostar, piada vai ter gente que não vai gostar. O que a gente tenta fazer é que o máximo de pessoas possível goste e vá aos nossos shows, mas a gente não vai conseguir, a gente tá querendo divertir as pessoas. Enfim, aí tem um monte de comentário, e como ela disse que essa pessoa se constrangeu, olha esse vídeo aqui, ó. Aí, se você entra no perfil do próprio cara do vídeo, olha só o que eu vou te falar, inclusive, ó, Vipcar Piracicaba. Ele postou o vídeo, e ó, e ele tá dando risada. Ele tá se divertindo. Aqui ó, nos comentários, ó, Renato, vem fazer cílios conosco, tem um sistema de leve trás. Ou seja, ele não se ofendeu, pra ele tá tudo bem, ele tá usando isso como forma de divulgar, e muitas empresas de estética estão repostando esse vídeo pra divulgar, e estão tomando isso de forma inteligente. Então qual que é o perigo disso tudo aí que eu tô querendo dizer? As pessoas, elas não estão só opinando, elas estão colocando como verdade absoluta, e estão querendo proibir que aconteça coisa que elas não gostam.
Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Elas estão falando, não, você não pode fazer esse tipo de piada porque eu não gosto. Isso é perigoso? Por quê? Porque você quer delimitar o mundo de acordo com o seu tamanho. Você quer dizer, eu não gosto disso, então isso não pode ser feito. Isso é um egoísmo tremendo. E é perigoso, porque aí cada um tem um gosto, cada um tem um jeito, e aí como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Eu vou dar um exemplo claro, eu não gosto de chocolate. Nem por isso eu vou lá no perfil da Cacau Show e falar, para de fabricar chocolate, porque chocolate tem açúcar, faz mal para as pessoas, e eu não gosto. Isso é um absurdo vocês fazerem isso, não tem graça, entendeu? Vocês entendem quão complicado é isso? E aí isso vai para assuntos maiores. E qual que é o perigo disso tudo aqui? Que a internet deu voz a todo mundo, então todo mundo acha que a opinião dela importa, e não só importa, que a opinião dela é a certa e a do outro é completamente errada e não cabe discussão e a pessoa é imbecil, e isso tá deixando o mundo chato do jeito que tá. A gente hoje precisa ter muito cuidado com tudo, e eu não tô falando a gente como comediante, a gente, mundo, pessoa, tem que ter muito cuidado com o que fala, senão vai ter uma briga na família, senão vai perder um amigo, senão vai ter uma morte, senão vai ter, enfim, tá muito perigoso, tá muito pesado, porque as pessoas estão deixando o mundo pesado. A gente tá deixando o mundo muito pesado, porque quer combater, quer criticar. Minha sugestão para esse 2026, leva as coisas mais na boa, cara. Leva as coisas mais na boa, esteja mais na paz, dê risada das coisas, faça o seu, dentro do seu mundo, do seu universo, dê o seu máximo, mas leva as coisas mais leves, para de deixar as coisas pesadas, tá muito chato, cara, tá muito chato, vocês estão ficando muito chato, tá difícil, tudo é complicado, tá porque vocês estão deixando assim. Ainda pegando o gancho nele, né, nesse vídeo, que eu acho que ele está absolutamente certo, eu que tenho, como eu falei, grandes redes até, se for considerar a quantidade de pessoas que me seguem, grandes redes ali de pessoas me seguindo nas outras plataformas, eu acabo me deparando com certos tipos de comentários que a pessoa, ela simplesmente, quando não tem um certo argumento, ela ataca a pessoa do vídeo, né? Seja fisicamente, seja sobre o assunto, diz que é desinteressante, ou acaba atacando também, como fizeram com ele, sobre, você está fazendo com que ele se sinta isso, se sinta aquilo, sendo que o próprio que teve essa brincadeira, ao invés dele ficar choramingando, ele ainda usou para marketing, né? Ele ainda utilizou a imagem dele e do humorista, que é, né, muito maior do que a dele, para ganhar dinheiro. E é o que todos deveriam fazer, na verdade. Aproveitando esse gancho, eu vi um post que eu até compartilhei no meu Instagram, que é Mari_comenta. No Orkut, as pessoas eram unidas por ideais comuns. Se eu fizesse uma comunidade, eu odeio calça saruel, não ia vir um usuário de calça saruel encher o saco, porque ele estaria ocupado na comunidade eu amo calça saruel. Então a gente podia amar e odiar as coisas em paz. E eu acho que isso realmente deveria voltar, gente. Porque qual é o X da questão que eu quero trazer para vocês neste exato momento? Nós devemos entender que as diferenças existem desde que o mundo é mundo. E tá tudo bem. Agora, o fato de você ofender uma pessoa ou você começar a colocar defeitos demais no que ela está fazendo, sendo que você não faz parte daquilo, como o Renato Albani falou, pessoas que não fazem ideia do assunto querendo opinar. Gente, nem tudo precisa ser opinado sobre tudo. Nem tudo precisa ser comentado sobre tudo. Se eu estou assistindo um vídeo que eu não gosto do assunto, ou da pessoa em si que está fazendo aquele conteúdo, eu arrasto pra cima, eu passo pro próximo, eu dou um jeito de não ficar naquele conteúdo. Comecei a assistir um vídeo no YouTube que eu achei ridículo. Eu não vou lá atrapalhar o trabalho daquela pessoa e ficar comentando coisas negativas, coisas ruins, porque a internet, ela pode levar, como ele falou, pro lado perigoso da questão, onde pessoas podem ir lá e começar a ameaçar, enfim. Já houve casos, né, em que, fulana de tal falou que uma bruxa em tal lugar pegava criancinhas e fazia isso, e depois ele veio desmentir na internet falando que era meme. Mas enquanto ele estava falando que era meme, estavam tacando pedra na casa da moça que não tinha nada a ver com isso. Ou seja, não era real. Um meme de uma pessoa grande na internet acabou gerando ataques à pessoa. E isso acontece muito nos comentários, porque sempre vai ter as pessoas que amam a Virgínia, as pessoas que odeiam a Virgínia. Então as pessoas que amam a Virgínia vão lá no perfil das pessoas que odeiam a Virgínia, ou nas pessoas neutras que simplesmente comentaram uma coisa que não gostaram,
E pelo fato de não idolatrar e tal, começam a atacar hate, começam a denunciar as contas, a cancelar as pessoas. Então, que mundo é esse onde as pessoas se sentem os justiceiros? Agora, se todos os habitantes do planeta, né, conseguirem acesso à internet para fazer essa movimentação toda de que o meu comentário é o real, é o plausível, é o único, é o verdadeiro, então quantas verdades teremos? Porque cada um pensa uma coisa. Às vezes eu concordo com uma coisa específica e discordo com a outra, mas quer dizer que eu tô certa 100% ou que fulano está certo 100%? Não. As pessoas deveriam, como estava ali, questão do Orkut, criar a sua comunidadezinha e ficar ali então. Olha, se eu amo isso, se eu amo chocolate, eu vou ficar na que ama chocolate. Não vou lá na outra que odeia chocolate encher o saco. As pessoas têm que entender que certas reações e essa reatividade que as pessoas têm... Nossa, eu vi o conteúdo, eu já preciso postar um vídeo agora a respeito. Já preciso reagir, já preciso me posicionar. Quem és tu para se posicionar sobre algo desse tipo? Como ele falou, às vezes a pessoa nem tem estética automotiva e tá reclamando do vídeo sobre estética automotiva. Então, assim, as pessoas hoje não sabem separar um conteúdo de piada, um conteúdo de humor, um conteúdo em que a própria pessoa que está sendo zoada compartilha e ainda gera marketing pro negócio dela. Mas a outra pessoa, que não tem nada a ver com a paçoca, como eu falei, às vezes não tem nem o mesmo ramo, né, de comércio, de negócio, chega numa agressividade ou chega de... Mas é só a minha opinião, tá? Construtiva. O que você construiu? Olha o quanto esse cara construiu e o que você construiu perto dele, por exemplo. Porque, de novo, você quer opiniões de quem não construiu nada? Você vai pedir opinião financeira para um cara quebrado financeiramente? Você vai pedir opinião de shape? Nossa, como que eu chego num shape igual ao seu? Para uma pessoa obesa ou para uma pessoa realmente no shape? Então, assim, você tem que pedir opinião ou assistir conteúdos que você tenha a coerência de que isso bate com isso. Ok, isso é coerente. Quando você está assistindo um comediante, você não quer que ele chegue falando sério, né? Você realmente acha que ele estava menosprezando o cara. Se o papel dele é fazer piada com absolutamente tudo. Ele faz piada com a própria profissão dele. Ele fala, eu sou um engenheiro formado e eu não exerço. Eu poderia ser Uber, brincando, porque sim, conhecemos vários engenheiros que são Uber. E não tem nada de mais nisso. Conheço vários advogados que não passaram na OAB ou não quiseram mais, largaram tudo. Foram fazer medicina, foram fazer outra coisa, estão vendendo consórcio ou fazendo outras coisas. Então, ele zoa a própria profissão, quem dirá a profissão dos outros. E isso não é menosprezar. As pessoas estão doentes. Isso pra mim é doença. Não sei se pra você, comenta aqui se você acha. Nós estamos opinando e estamos corretos de tudo? Não estamos opinando sim, porque faz parte do meu canal fazer vocês pensarem. Mas em nenhum momento estou colocando aqui que você precisa chegar num conteúdo que você não gosta e comentar que você não gostou. Você simplesmente pode começar a trazer para sua vida coisas que você gosta. Então, poxa, eu gostei desse conteúdo, eu acho que eu vou incentivar essa moça. Moça, adorei a make que você fez. Ponto, porque você gostou. Que tal a gente atrair para nossa vida e para a vida das pessoas um sorriso a mais? Apenas coisas positivas. Gente, não chegou nem no final de janeiro, estamos no primeiro mês. Não deu nem 15 dias ainda do mês de janeiro de 2026 e as pessoas já estão agressivas nas palavras, nos comentários, já estão afiadas nesse nível.
E é claro que teve comentários muito piores. E não estou falando necessariamente do vídeo dele, mas vários e vários vídeos que eu vejo no próprio TikTok, ou enfim, eu vejo inclusive nessa plataforma do YouTube, pessoas reclamando sobre os comentários e tem que chegar a bloquear a pessoa no próprio canal de tão grotesco que é o comentário. E aí você vai ver, a pessoa nunca é ela mesma, ou seja, se esconde atrás de figurinha, se esconde atrás de um usuário não encontrado, de um usuário de um monte de número. Isso não é hate com a pessoa que falou do meu cenário, estou apenas falando que eu gostei do seu comentário e eu vim explicar. Porque assim eu não preciso explicar nos outros vídeos, se vocês verem todos, é claro. Mas, normalmente não é uma pessoa que coloca a própria cara a tapa. Normalmente é uma pessoa frustrada. Normalmente é uma pessoa que quer transferir para o outro as suas próprias frustrações. Quer rebaixar o outro que tá aqui, olha, pro seu próprio nível. Porque é muito mais difícil subir do que a outra pessoa descer. Mais fácil você tentar colocar outra pessoa aqui no seu nível baixo. Então eu quero que vocês reflitam o quanto essa internet está sendo doentia. E de repente você que está me assistindo não tem esse comportamento e ótimo, espero que não, porque realmente eu espero que os meus seguidores, mesmo que sejam poucos, sejam pessoas que realmente têm uma mente de elite, uma mente aberta, uma mente de que só quer atrair coisas boas, só quer consumir coisas boas na internet. Não só na internet, mas livros e conteúdos de cursos, enfim, pessoas que estão atraindo para a vida delas apenas o que elas gostam, o que faz se sentir bem, apenas coisas positivas, porque tudo aquilo que você coloca energia, você atrai, você dá força. Então, para e pense, esse vídeo é para você refletir. Até onde você está colocando a sua energia? Em coisas positivas e negativas. E como eu falei, gente, eu sou um ser humano, eu já fiz isso, né? Já peguei um comentário ali que eu não gostei e fui reativa e respondi de forma até grosseira pra pessoa lá na plataforma vizinha, mas eu me arrependi, logo eu apaguei, porque eu falei, eu não posso ser reativa dessa forma. Se a pessoa eu não sou. Se a pessoa tem esse tipo de comportamento, eu não tenho. Eu não vim dessa criação. E eu tenho que honrar a criação que eu tive. Não posso manchar a minha imagem com uma simples reatividade de um comentário esdrúxulo. Então, não tenho mais esse tipo de reação. Estou aqui para evoluir, principalmente em 2026, busco essa mesma evolução de pensamentos. Essa é a minha neném. De pensamentos, de ações. Eu tô aqui para trazer isso para vocês também. Comentem aqui se vocês gostaram desse vídeo, os assuntos que vocês querem para os próximos também. E não se esqueçam, gente, estou em outras plataformas. Sigam lá porque os vídeos, os conteúdos são totalmente diferentes e vão te ajudar a complementar tudo que eu trago aqui para vocês. Até o próximo episódio.